Pare, apenas pare o que estiver fazendo agora. O que eu vou dizer não é para todos que estão ouvindo, nem para quem busca entretenimento ou respostas superficiais. É para você, e é exatamente por isso que você está ouvindo isso sozinho, nesta sexta-feira, em um momento onde o mundo parece ter silenciado ao seu redor. Deus pediu sigilo sobre este processo, porque o que está sendo construído em sua vida é delicado demais para ser exposto ao ruído das opiniões alheias. Você tem carregado uma pergunta que ninguém ao seu redor consegue responder. Hoje, esse ciclo de incertezas termina. Ao longo dos próximos minutos, você vai reconhecer os 5 sinais claros que têm aparecido em sua vida e entender o que eles realmente significam para o seu propósito. Você vai compreender o padrão invisível que tem bloqueado o que você tanto busca e por que o isolamento que você sente não é uma punição, mas uma preparação. E antes que este tempo termine, há uma declaração que vou proferir diretamente sobre a sua vida. Uma palavra que é a razão exata pela qual este caminho se cruzou com o meu nesta noite. Você tem notado coisas que não consegue explicar para ninguém. Tem sentido um cansaço que não provém de falta de sono, mas de uma exaustão da alma, como se estivesse carregando um peso que não é seu. Talvez você tenha acordado repetidamente às 3 da manhã, com uma nitidez mental que o assusta, ou talvez tenha percebido que conversas que antes eram naturais agora soam vazias, quase como se você estivesse falando uma língua que ninguém mais compreende. Você olha para as pessoas ao seu redor e, embora as ame, sente um abismo de incompreensão, como se você estivesse em um pátio diferente, esperando por uma porta que você ainda não consegue ver, mas sabe que está lá. Muitos chamariam isso de solidão, mas eu estou aqui para lhe dizer a verdade que ninguém lhe contou. Isso não é solidão. Isso é calibração. O silêncio ao seu redor não é um vazio, é uma sala de espera sagrada. Tudo o que tem acontecido, essa sensação de que você está sendo despojado de... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Velhas certezas é o processo de ajuste da sua frequência. Você está sendo preparado para algo que exige uma versão de você muito mais densa, muito mais centrada e muito mais alinhada com o que foi prometido antes de você nascer. Seus dedos digitando esses 3 algarismos são o seu espírito dizendo um sim definitivo ao processo. É a menor forma de concordância, mas é real, é física e é o seu marco nesta jornada. Digite 888, depois volte imediatamente para mim. A exaustão que você sente não é fracasso. É o resultado de você ter passado anos tentando carregar estruturas que já não deveriam estar no seu caminho. Você tem se esforçado, tem buscado,
tem feito tudo o que lhe foi ensinado como correto, mas a porta permanece fechada. E isso acontece porque você está tentando entrar em um novo cômodo sem antes deixar para trás a mobília do seu antigo eu. Esse cansaço é o seu espírito se recusando a sustentar o que já expirou. Você precisa entender que o esforço não é o que abre a porta. A entrega é. E neste momento, o que lhe é solicitado não é mais trabalho, é a cessação da resistência. Você tem operado a partir de uma necessidade de provar o seu valor para um público que nunca esteve prestando atenção. O diagnóstico da sua situação é este. Você tem sido excelente em servir ao que não lhe pertence e, por isso, a sua própria colheita parece sempre estar a 1 milha de distância. O padrão que você tem repetido é o de alguém que acredita que precisa merecer o espaço que ocupa. Mas você não nasceu para conquistar o seu lugar, você nasceu para ocupá-lo. Essa é a distinção que separa os que correm em círculos dos que caminham em direção ao destino. Existe uma memória de quem você é que foi colocada em um sono profundo, uma frequência que foi silenciada por gerações de sobrevivência. E agora, tudo o que está acontecendo é a restauração desse som original. Imagine um pátio antigo, esquecido no centro de uma casa que você sempre habitou, mas cuja porta você nunca abriu. É nesse pátio que o seu verdadeiro poder está guardado, esperando que o ruído externo cesse o suficiente para que você possa ouvir o próprio nome ser chamado. Se você sente que a chave deste pátio está pesada em sua mão, mas ainda tem medo de girá-la, respira comigo agora. Deixe que o ar preencha esse espaço de incerteza. Você passou décadas construindo muros ao redor desse pátio, acreditando que eram proteções, quando na verdade eram prisões para a sua própria voz. O padrão que você repete de se doar até a exaustão para pessoas ou propósitos que não honram a sua essência é uma herança de um tempo em que você precisava se camuflar para sobreviver. Mas esse tempo acabou. A exaustão que você sente hoje não é sinal de que você está no caminho errado, mas sim o aviso final de que o combustível da sobrevivência não serve mais para a sua nova etapa de vida. Você precisa compreender que esse silêncio que Deus pediu para você manter, esse isolamento que parece incomodar os que estão ao seu redor, é, na realidade, o pátio interno sendo limpo. Imagine esse pátio como um lugar de mármore branco, escondido no centro da sua própria alma. Durante anos, você permitiu que detritos, expectativas alheias e medos de fracasso cobrissem o chão desse lugar sagrado. Você se tornou um guardião de ruínas, acreditando que a sua responsabilidade era manter tudo intacto. No entanto, o que está acontecendo agora é um desmoronamento necessário. As paredes que caem não são a sua ruína, são a abertura de um espaço onde a luz pode finalmente tocar o chão. É ali, nesse pátio que agora começa a ver o sol novamente, que a sua verdadeira identidade está esperando para ser reconhecida. Deixe que o reconhecimento sela onde ele acaba de tocar. O simples ato de digitar essas 3 palavras faz com que o testemunho se torne uma parte permanente do seu registro pessoal. Não é uma pergunta, não é um pedido de permissão, é uma declaração. O seu espírito está afirmando que a restauração começou. Digite "estou aqui" e depois volte imediatamente para mim. Muita gente pergunta por que o silêncio se tornou a única ferramenta que ainda funciona. É porque, no barulho do mundo, você se acostumou a responder a vozes que não são a sua. Você se tornou um mestre em traduzir os desejos dos outros para si mesmo. Mas o silêncio é a língua da verdade. Quando você se retira para esse pátio interno, você para de tentar explicar o seu processo para aqueles que não foram chamados para entendê-lo. A resistência que você sente em se isolar não é medo de ficar sozinho.
É o medo de que, uma vez que o silêncio se instale, você terá que ouvir pela primeira vez em muito tempo o que você realmente veio fazer aqui. A resistência é apenas o velho eu tentando preservar a sua antiga autoridade. Mas o silêncio agora é a sua armadura. Ele mantém a sua frequência protegida das distrações que tentariam empurrá-lo de volta para a corrida onde você não pertence. Não tente forçar explicações. Não tente justificar o seu distanciamento de velhas amizades ou de antigos hábitos. A verdade não precisa de defesa. Ela apenas precisa de espaço para se manifestar. Se você sente que essa mensagem tocou em uma nota que estava desafinada no seu interior e que agora, ao ouvir estas palavras, você encontrou um pouco mais de paz, deixe que o seu curtir seja o seu amém sem palavras. Não como um número em uma tela, não como uma métrica de validação, mas como um compromisso silencioso entre você e a verdade que foi nomeada aqui. É o seu selo de que você aceita a calibração que está ocorrendo. É a sua forma de dizer que o que foi dito corretamente e que você concorda com o que o seu espírito já sabia antes mesmo de você começar a ouvir. Deixe esse gesto ser a sua oração silenciosa, o seu sim físico a este momento de reconhecimento. O que você está vivendo não é uma fase de perdas, é uma fase de colheita do que foi plantado em silêncio. E o que vem a seguir é a manifestação da autoridade que você sempre carregou, mas que nunca teve permissão de exercer até agora. Há alguém em sua vida que precisa ouvir este reconhecimento exato nesta noite. Você sabe exatamente a quem me refiro. É aquela pessoa que tem trabalhado mais arduamente do que todos ao seu redor, que carrega um peso invisível nas costas e, ainda assim, observa as portas permanecerem fechadas dia após dia. É alguém que tem estado estranhamente silenciosa, como se estivesse guardando um segredo que não consegue explicar nem para si mesma. Esse rosto surgiu na sua mente enquanto eu falava, não é verdade? Não foi um pensamento aleatório, foi uma indicação. Envie esta mensagem para essa pessoa. Faça como quem entrega uma correspondência urgente. O mesmo processo que foi entregue a você, por design e por apontamento, agora precisa chegar até ela. Você é o canal. Você é o portador desta confirmação necessária para alguém que quase perdeu a esperança de ser notado. Respire fundo agora. Deixe que o oxigênio percorra cada célula do seu corpo e sinta como o ar parece diferente depois de tudo o que foi revelado. Estamos chegando ao ponto onde o que foi apenas compreendido precisa ser declarado. Antes que este momento se dissipe no tempo, você precisa marcar a sua própria existência nesta frequência. Escreva isso não como um desejo, nem como uma esperança distante que você busca alcançar. Escreva como uma confirmação de um fato que o seu espírito já reconheceu. Esta é a assinatura no contrato da sua nova temporada. O acordo que se formou entre o invisível e o seu ouvido ao longo de toda esta conversa é um decreto que você viverá, caminhará e respirará durante os próximos meses. Digite cada letra com calma, sentindo a autoridade que existe em cada caractere. Permita que seus dedos façam fisicamente o que o seu espírito já realizou internamente. Você é comprometida com a verdade que foi revelada aqui. Você é comissionada para carregar esta luz em ambientes onde a escuridão tentou ditar as regras. Você é enviada para os lugares onde ninguém mais tem a coragem de permanecer. Este não é o fim de um processo, mas o início de uma nova forma de caminhar sobre a terra com os olhos fixos naquilo que não muda. Neste exato momento, por todo o mundo, outras pessoas estão recebendo esta mesma revelação, sentindo o mesmo alívio e experimentando a mesma calibração. Você não é a única pessoa a ser chamada para este silêncio. Você faz parte de algo vasto, uma rede de almas que não precisa se anunciar, não precisa de reconhecimento público e não depende da aprovação humana para ser real.
É exatamente porque este chamado não busca a atenção das multidões que ele possui tanto poder. Você está exatamente onde deveria estar. Pare agora. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Não importa a urgência das tarefas que você deixou acumuladas para este momento. O que eu vou dizer agora não foi planejado por acaso. Você sentiu um puxão, um tipo de magnetismo que te trouxe até aqui para este espaço de silêncio, quase como se uma porta estivesse sendo destrancada dentro da sua própria casa espiritual. Algo aconteceu com você hoje, talvez nas primeiras horas da manhã, talvez quando o silêncio da casa ficou alto demais. Você não tem palavras precisas para descrever, mas sabe que houve um deslocamento, uma mudança de frequência que tornou impossível continuar vivendo da maneira que vivia até ontem. Eu vim aqui para dar nome a esse deslocamento, para que você pare de lutar contra a sua própria transformação. Ao longo dos próximos minutos, você vai reconhecer a assinatura deste processo. Vamos falar sobre a natureza do isolamento que você tem enfrentado, sobre o peso que você carrega e que ninguém ao seu redor parece notar. Você vai entender por que o caminho que você trilhou se tornou tão estreito e por que tantas portas que antes pareciam abertas agora estão seladas. E mais do que isso, vou revelar o propósito por trás dessa retirada forçada. Se você está aqui, é porque o tempo de se esconder acabou, mas o tempo de se preparar, esse apenas começou. Vamos olhar primeiro para o que você tem sentido. Existe uma exaustão que não tem nada a ver com falta de sono ou com excesso de trabalho. É um esgotamento da alma, uma sensação de que você está tentando sintonizar um rádio que só capta ruído. Você nota que conversas que antes eram naturais, agora parecem superficiais, quase insuportáveis, como se você estivesse falando uma língua que ninguém mais domina. Você acorda durante a madrugada, sem um motivo aparente, com uma clareza mental que chega a ser assustadora e percebe que, enquanto o mundo dorme, algo em você está em vigília, esperando por uma instrução que ainda não veio. Você olha para as suas mãos, para o seu dia a dia, e se pergunta se tudo o que construiu até aqui é realmente o seu propósito, ou se foi apenas um estágio de uma jornada muito maior que você ainda não compreendeu. Se mesmo um desses sinais, se qualquer uma dessas descrições tocou o ponto exato da sua angústia, se você sentiu um alívio ao ouvir alguém colocar em palavras o que você tem guardado, quero que você faça algo agora. Não é um gesto vazio, é uma demarcação de território. Apenas o número 888. Quando você faz isso, você não está apenas digitando, você está dando o seu consentimento para o que está sendo revelado aqui. O 8 representa o infinito, a dobradiça que conecta o céu e a terra. Ao escrever 888, você está dizendo que está pronta para a colheita que vem depois do plantio no deserto. Digite 888 com a certeza de quem assina um documento e venha logo de volta para mim. Agora que você estabeleceu esse marco, precisamos descer um pouco mais fundo. O que você chama de fracasso ou de estagnação é, na verdade, uma contenção. Você tem tentado forçar o movimento, tem tentado abrir caminhos com as ferramentas que usava no passado. Mas a estrutura da sua vida mudou, e você não pode mais usar métodos velhos para construir o novo. Você tem se desgastado tentando provar valor para pessoas que nunca estiveram na sua plateia, buscando validação em lugares que foram designados para serem apenas pontos de passagem, não destinos finais. Esse é o diagnóstico. Você está aplicando energia vital em direções que já perderam a conexão com o seu propósito central. Imagine agora um pátio antigo. Uma construção que sempre pertenceu a você, mas que ficou esquecida por causa das demandas da sobrevivência. É um lugar de colunas altas, de luz suave, onde a sua voz original, aquela que você tinha antes de aprender a se adaptar ao que os outros esperavam de você, ainda ecoa,
Durante anos, você permitiu que camadas de poeira e detritos se acumulassem sobre esse pátio. Você permitiu que vozes alheias, medos herdados e crenças que não eram suas construíssem paredes onde deveria haver janelas. O silêncio que você tem vivido agora é o som da faxina. É o som do que não serve mais sendo removido para que você possa finalmente caminhar por aquele pátio novamente. Não é sobre o que você perdeu, é sobre o que você está recuperando. Não é um pedido, não é uma dúvida, é uma declaração de presença. Quando você digita "estou aqui", você está atestando que a sua consciência, que andava dispersa em 1000 direções, finalmente se recolheu para dentro da sua própria casa. Digite "estou aqui" e sinta como essa simples afirmação ancora você no momento presente, permitindo que a revelação seguinte se assente com profundidade. Toda essa resistência que você sentiu, toda essa dor de não ser entendida, é apenas a prova de que você não pertence mais à frequência do ruído. O silêncio é a sua nova linguagem. Ele não é vazio, ele é prenhe de possibilidades que só se revelam para quem aprendeu a não ter pressa. Você não está mais sendo medida pelos padrões do mundo, porque você começou a ser medida pela régua do seu próprio chamado. E se em algum momento você sentir que isso faz sentido, que essa clareza é a resposta para tantas noites de vigília, permita que o seu curtir seja o seu amém sem palavras. Não como um contador de números, mas como um gesto de concordância espiritual entre nós. É a forma de dizer que o que foi nomeado aqui é a verdade que você esperava encontrar. Existe uma clareza que só emerge quando você para de lutar contra o fluxo da sua própria vida. Durante muito tempo, você tratou o seu isolamento como um castigo, como se a distância entre você e os outros fosse um sinal de que algo estava errado com a sua rota. Mas observe com atenção a maneira como as peças do seu mundo começaram a se mover. Pessoas que antes eram pilares tornaram-se sombras. Projetos que pareciam vitais perderam o brilho da noite para o dia. Isso não é um colapso. É um recálculo de rota que acontece nos bastidores da sua existência, onde você não tem controle, mas tem total participação. Você está sendo conduzida para fora da arena, onde se sentia obrigada a performar para ser aceita, e sendo colocada em um campo de observação, onde a única aprovação que importa é a que vem do seu próprio alinhamento. O que você sente como uma solidão cortante é, na verdade, a eliminação do ruído de fundo que impedia a sua intuição de falar alto o suficiente. A sua alma tem uma frequência específica e ela não consegue sintonizar a estação que você precisa enquanto estiver sintonizada nas expectativas dos outros. Existe uma inteligência operando na sua trajetória, uma inteligência que conhece o seu potencial muito melhor do que você conhece o seu próprio ego. Ela sabe que, se você estivesse cercada por todas as pessoas que costumava agradar, você nunca teria a quietude necessária para ouvir o chamado que está sendo feito agora. O sigilo que envolve este momento é a proteção da sua transição. Não se trata de esconder quem você é, mas de preservar o crescimento que ainda não está pronto para ser exposto ao julgamento externo. Há uma força silenciosa que se acumula em quem aprende a sustentar o próprio silêncio. Enquanto a maioria das pessoas corre em busca de validação, de aplausos, de redes sociais que confirmem que elas existem, você está sendo treinada para existir sem a necessidade de plateia. Essa é uma maestria que pouquíssimas pessoas alcançam, porque ela exige a coragem de ser vista como estranha pelos que ainda não entenderam que a vida não é uma competição de popularidade, mas um exercício de fidelidade ao que você veio realizar. O seu cansaço, aquele que você sente até nos ossos, não vem do trabalho que você executa com as mãos, mas do esforço de sustentar uma máscara que já não serve mais. Quando você solta essa máscara,
A energia que era gasta para mantê-la no lugar é liberada para a sua verdadeira missão. Muitas vezes, você olha para trás e sente uma pontada de saudade de uma versão sua que era mais leve, mais despreocupada, que não precisava carregar o peso dessa compreensão. Mas entenda, aquela versão sua era apenas um rascunho. O que está sendo escrito agora é o texto final. E textos finais exigem uma profundidade que só é alcançada por quem atravessou desertos, por quem aceitou que o banquete nem sempre acontece onde a multidão está. O fato de você estar ouvindo isso agora, neste exato instante, enquanto o mundo lá fora continua a girar com toda a sua superficialidade, é o sinal mais claro de que o seu período de preparação está chegando ao ápice. Você não está sendo isolada do mundo. Você está sendo protegida de distrações que seriam fatais para o que você precisa entregar nesta nova estação da sua vida. O que você carrega dentro de si não é apenas um desejo ou uma ideia, é uma incumbência. E incumbências dessa magnitude não são distribuídas para quem está ocupado demais, tentando se ajustar ao que os outros consideram comum. Você foi escolhida para ser a exceção à regra. E no momento em que você aceitar que essa exclusividade não é uma punição, mas um privilégio, a sua postura mudará. Você parará de procurar por aliados em lugares onde só existem espectadores. Você parará de explicar suas decisões para quem não tem a capacidade de compreender a visão que foi entregue apenas a você. Existe alguém, bem agora, cuja face surgiu na sua mente enquanto eu descrevia esse isolamento. Pense nessa pessoa. Talvez seja alguém que você conhece há anos, alguém que você viu se apagar lentamente, ou talvez seja alguém que você encontrou recentemente e sentiu uma conexão que não soube nomear. Essa pessoa é alguém que também está trabalhando além da conta, alguém que está mantendo a compostura em meio a uma dor que ninguém mais vê. Ela está cansada da mesma forma que você esteve. Ela está esperando por um sinal, por uma palavra, por uma confirmação de que não está enlouquecendo. Envie esta mensagem para ela, não como um conselho, não como uma sugestão, mas como um serviço. Você é o mensageiro que recebeu a chave, e a sua responsabilidade é entregá-la para quem ainda está tentando abrir a porta errada. O seu compartilhamento não é apenas um gesto, é a continuação do ciclo de reconhecimento que nós iniciamos aqui hoje. Antes de darmos o passo final, quero que você se coloque em uma postura de recepção total. Sinta o peso que você ainda carrega nos ombros e imagine que ele está se dissolvendo no ar, transformando-se em luz, em clareza, em um novo começo. Você é a guardiã do que está por vir, e a sua fidelidade a esse processo é o que define a sua estatura espiritual. Você é a escolhida para sustentar essa verdade, e essa escolha não veio por mérito, veio por destino. E agora, como um selo definitivo sobre este compromisso que firmamos na sua audição, declare a sua posição. Diga em voz alta, ou apenas no seu pensamento, com a certeza de quem finalmente compreendeu o seu lugar no tabuleiro. Eu sou a escolhida. Você é comprometida com o que é eterno, não com o que é passageiro. Você é comissionada a trazer luz onde apenas a sombra se instalava. Você é enviada para ser o farol que permanece aceso mesmo quando a tempestade tenta apagar tudo ao redor. Tudo o que você viveu foi um preparo, toda a dor foi um treinamento, toda a solidão foi um alicerce. Diretamente deste ponto de silêncio, onde a verdade é a única coisa que resta, sinta a presença de tantos outros que agora mesmo estão passando por esse exato despojamento. Você não é a única a sentir essa mudança, embora o caminho pareça solitário. Milhares de outras almas, espalhadas pelos 4 cantos deste mundo, estão recebendo o mesmo convite para o real, para o essencial, para o que não pode ser tocado, mas pode ser sentido.
Vocês fazem parte de uma linhagem invisível de despertos que não buscam reconhecimento, porque já possuem a confirmação que vem do alto. A quietude que você sente agora não é um vazio, é um espaço de construção. Tudo o que foi removido da sua vida nos últimos tempos, todas as pessoas que se afastaram e todos os projetos que estagnaram, não foram perdas, foram aberturas. O que você está vivenciando agora é a preparação para uma colheita que exige um solo limpo, livre de ervas daninhas e de raízes antigas que já não dão frutos. Não tente preencher esse silêncio com as distrações de antes. Não tente retornar para os lugares onde você já não cabe. A sua alma está em um processo de reconfiguração profunda. E a única forma de honrar essa mudança é permitindo que o processo ocorra sem a interferência da sua ansiedade. O controle que você tanto tentou exercer era, na verdade, uma corrente que impedia o fluxo natural do que estava destinado a você. Agora, ao soltar as amarras, você percebe que a correnteza não está contra você. Ela está te levando exatamente para onde você sempre quis chegar, mas tinha medo de admitir. Está selado. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.